Turma, bom dia. Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis, estejam mentalmente, né, sadios também, não só fisicamente, mas mentalmente também. E na nossa última aula nós começamos a falar sobre o sistema nervoso, vimos como ele é dividido, né? Ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Nós começamos a estudar o sistema nervoso central. Hoje nós vamos finalizar o sistema nervoso central e partir para o sistema nervoso periférico. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a composição dos neurônios. Mas quem são os neurônios? Inclusive vocês desenharam e fizeram desenhos belíssimos, né? Já estou corrigindo eles. Logo vocês vão receber aí a minha notificação do devolvido com a minha correção. Então, os neurônios, eles são partes extremamente importantes do sistema nervoso. Por quê? São eles que são responsáveis pela transmissão da informação nervosa ao longo de todo o nosso corpo. E por isso eles possuem uma morfologia bastante especializada, né? As suas estruturas. Cada neurônio ele é formado por corpo celular, axônio e dendritos. Essa é a composição dos neurônios que vocês desenharam e explicaram a função de cada um, inclusive, né? O corpo celular é a região do neurônio onde fica localizado o núcleo e aonde fica também as principais organelas celulares, porque quando a gente fala do neurônio, a gente está falando de uma célula nervosa, que faz parte aí do tecido nervoso. Então, ela não deixa de ser uma célula, e uma célula extremamente importante do nosso corpo, porque é ele que leva todas as informações que o nosso corpo recebe frequentemente, diariamente, desde o nosso amanhecer ao anoitecer. Todas as funções que nós executamos durante o dia só é possível realizar por conta dos neurônios, tá? Então, por isso ele é muito importante, e muito importante também entendermos um pouquinho sobre ele. O axônio, que faz parte também ali do neurônio, é um longo prolongamento, né, citoplasmático que existe no neurônio. Ele se assemelha-se a um cabo, cuja função é a transmissão do impulso nervoso. Então, a grande maioria das células nervosas, elas apresentam nos axônios uma estrutura chamada extrato de mielínico, certo? Essa estrutura, ela é de natureza lipídica, ou seja, tem gordura, né? Tem ali camadas de gordura, cuja função, por que tem lipídios? O lipídio, ele tem como função na nossa membrana plasmática trazer o isolante térmico, né, para a nossa pele, para o nosso corpo. Então, aqui nos lipídios, a função dele será isolar os trechos, né, do axônio, de modo que vai facilitar a transmissão do impulso nervoso, né, através dessa célula. Então, essa é a função do axônio. Já os dendritos, eles são pequenos prolongamentos, né, citoplasmáticos, que recebem os estímulos nervosos provenientes de um outro neurônio, porque é assim, um neurônio vai transmitindo uma informação ao outro, até chegar às funções que o nosso corpo vai executar, seja ela no sistema nervoso, cardíaco, endócrino, urinário, reprodutor, certo? É ele que vai levar essa informação a uma outra célula nervosa. Então, recapitulando a formação, né, morfológica, a composição morfológica de um neurônio é composto pelo corpo celular, axônio e os dendritos, certo? E quando a gente fala da região que se comunica, né, entre as ramificações, entre os terminais que existem entre os neurônios, nós estamos chamando esse processo de sinápsia, né? A região de comunicação entre as ramificações terminais de dois neurônios, quando dois neurônios se encontram, nós chamamos do processo de sinapse. Isso acontece de acordo com o seu tipo.
pode ser classificado em sinapse química ou sinapse elétrica. As sinapses elétricas, elas permitem transmissão instantânea do sinal. São as informações rápidas que chegam para a gente. E, além disso, também permitem que duas células apresentem impulsos nervosos sincrônicos, né, extremamente rápidos. No entanto, a maior parte da comunicação entre os neurônios é realizada pelas sinapses químicas, certo? Como assim sinapses químicas, professora? São substâncias químicas que são usadas como mensageiros dentro dos nossos neurônios. Nós chamamos assim eles, né? Eles são denominados de neurotransmissores ou mediadores químicos. Elas ficam armazenadas no interior de vesículas, que nós chamamos de sinápticas, certo? E alguns dos muitos neurotransmissores que são encontrados no nosso corpo, nós chamamos de noradrenalina, acetilcolina, dopamina e serotonina. Então, fixe esses nomes na mente de vocês. São os principais neurotransmissores que são encontrados no nosso corpo. Os principais são noradrenalina, acetilcolina, dopamina e serotonina, certo? Assim, em relação às diferentes funções que os neurônios eles podem executar dentro, né, do nosso corpo, a gente pode também classificar os neurônios em 3 tipos. Primeiro, receptores, que são capazes de traduzir um estímulo sensorial em impulso nervoso, né? Segundo, isso a gente vai aprender bastante lá no sistema sensorial, onde no capítulo que fala sobre o sistema sensorial, que fala sobre os órgãos que manifestam os sentidos no nosso corpo. O segundo tipo mais comum de neurônio é o interneurônios, que modulam a comunicação entre os neurônios. E o terceiro são os neurônios motores, que transportam a informação do sistema nervoso central para os músculos, certo? E não podemos falar do sistema nervoso central sem antes enfatizar com mais detalhes uma parte do córtex cerebral que fica lá no cérebro, que é muito importante nós estudarmos, né? Porque o córtex cerebral, que é uma composição do sistema nervoso central, são responsáveis por diferentes funções. Eles distribuem vários tipos de funções dentro do nosso corpo. Então, cada hemisfério do córtex cerebral pode ser dividido em 4 regiões que nós chamamos, dentro da nomenclatura, da biologia, da ciência, da medicina, nós chamamos esses hemisférios de lobos, como mostra a imagem aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Então, cada lobo desse, que fica nos hemisférios cerebral, que nós chamamos também de córtex cerebral, cada um deles tem uma função específica, como, por exemplo, o lobo frontal, ele é responsável pelo planejamento de ações e pelo planejamento inicial da maioria dos movimentos, pois é nele ali que fica o córtex, que nós chamamos também de motor primário. Então, além disso, o lobo frontal também está associado à nossa linguagem, a capacidade de raciocinar vem do nosso lobo frontal, certo? Nós temos um crânio no laboratório que a gente poderia mostrar isso para vocês. O lado onde fica o lobo parental, que nós chamamos de lobo parental, são 4 lobos, né? Lobo frontal, parental, occipital e o lobo temporal. O lobo parental está associado com a percepção corporal. E já o lobo parental, ele está associado com a percepção corporal, certo? Nessa região do córtex possui também uma espécie de mapa do nosso corpo. É nela que vai ficar os neurônios que respondem ali aos estímulos chamados de somatossensoriais, né? Que no grego vem somatos, que é igual a corpo,
que a partir dali eles vão interpretar as informações sensoriais, né, do nosso corpo, e esse mapa ele não respeita as noções da escala como qualquer outro mapa convencional. O número de neurônios associados a determinadas noções, né, a determinadas áreas do nosso corpo está relacionada ali à sensibilidade dela, né? Então, por exemplo, os lábios são representados por muitos mais neurônios do que as costas, por conta da percepção daquilo que a gente sente através deles, né, daquilo que é informado ao nosso corpo através dos lábios, né? Então, aí é um exemplo, certo? Já ali no lobo frontal, ele fica separado do parental, pelo sulco central, e do lobo temporal, que é pelo sulco lateral. Já o lobo temporal, ele fica posicionado lateralmente e abaixo do lobo parental. E a função do lobo temporal, ele está ligado, associado à nossa linguagem e aos sentidos, né, da nossa audição, olfato e também do paladar. Já a função do lobo occipital ele na verdade é o mais posterior, né, de todos, e entre a função dele está a percepção visual, a capacidade de enxergarmos, de visualizar, de ver, está ligado ao lobo occipital, certo? Que fica ali mais perto do cerebelo. E é nele também que fica localizado o córtex visual primário. Então, os hemisférios cerebral é dividido em 4 tipos: lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Lobo frontal, temporal, parental e occipital, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é uma rede de nervos que partem ali do encéfalo e da medula espinhal, que fica localizado lá no sistema nervoso central, né? E vai se distribuindo como se fosse uma rede através de todo o nosso corpo, certo? E assim como no sistema nervoso existem algumas composições, aqui no sistema nervoso periférico também vai existir, certo? Ele é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais, além, né, de serem formados aí pelos gânglios, que é composto aí por todo o nosso corpo, através das células que vão se reunindo, e participam também da regulação das funções que os nossos órgãos vão desempenhando no nosso dia a dia. E é também através dos nervos que são transmitidos os impulsos nervosos, que partem ali dos receptores sensoriais através dos neurônios, né, que fica ali no sistema nervoso central. E os impulsos que partem do sistema nervoso central em direção, por exemplo, aos músculos, glândulas e os órgãos. A partir dali pode-se dizer, né, portanto, que os nervos, eles possibilitam a integração entre o sistema nervoso central e as demais partes do nosso corpo, como músculos, órgãos, né, os órgãos que estão ligados aos sentidos, às estruturas sensoriais e também das glândulas, né? Então, assim, de acordo, né, com a sua função, os nervos, eles podem ser classificados em 3 tipos. Nervos aferentes, ou também conhecido como nervos sensoriais, que são ali formados pelos neurônios, nervos eferentes ou motores, que vão transportar ali a informação motora no nosso organismo, e os nervos mistos, que possuem neurônios sensoriais e motores também, tá? Como eu disse para vocês, o sistema nervoso periférico, ele também é dividido em algumas partes e também funções que nós podemos destacar, né, a partir de agora. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático, certo?
Dentro ali do sistema nervoso autônomo, a função dele, né, ele tem ali a responsabilidade de regular os nossos órgãos, do músculo do coração, dos músculos não estriados, como os das glândulas, né, dos intestinos. Ele também pode ser dividido, né, o sistema nervoso autônomo, ele pode ser subdividido de acordo com o seu funcionamento. Então, ele é dividido em simpático e parasimpático. Vejam bem, o sistema nervoso periférico, ele pode ser de dois tipos: sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso somático. Dentro do sistema nervoso autônomo, ele pode ser subdividido de acordo, né, claro, com seu funcionamento, mas ele é subdividido em simpático e parasimpático, certo? Ele tem essa divisão um pouquinho mais complexa do que o sistema nervoso central, certo? Então, ali dentro do sistema nervoso periférico, nós vamos ter, né, essa divisão do sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo, ele é involuntário. São aquelas ações, o controle voluntário, como os movimentos feitos, né, para digitar, ações de origem voluntária, na verdade, né, fazem parte aí, involuntário, fazem parte aí o sistema nervoso autônomo. Já o sistema nervoso somático é aquele que é voluntário, aquele que pode ocorrer, né, para que ocorra, possuem ali os corpos celulares dos seus neurônios localizados ali no interior do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, são ações que não temos ali controle. Já o sistema nervoso somático, ele é voluntário, ele é provocado a partir dos neurônios. E dentro do sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático, né? Como expliquei para vocês. E o sistema nervoso simpático, ele vai atuar em alguns órgãos, em algumas estruturas do nosso corpo, no olho, nas glândulas, nos pulmões, no coração. No olho ali, ele vai provocar a dilatação da pupila, glândulas salivares vão inibir a saliva, os pulmões eles vão relaxar os brônquios, o coração ele pode acelerar quando o sistema nervoso simpático começa a atuar, certo? Já no parasimpático, acontece contrário do que acontece no simpático. O olho ele se contrai juntamente com a pupila, as glândulas salivares elas estimulam a salivação, os pulmões vai contraindo, os brônquios e assim por diante. Então, vai acontecer tudo o que é o contrário do sistema simpático, tá? Então, dentro dos órgãos, vai acontecer mais ou menos dessa maneira que eu tô explicando para vocês. Vamos pegar aqui o exemplo do coração. O coração vai aumentar a frequência cardíaca quando estiver ativado o simpático. Já quando tiver a ativação do parasimpático, ele vai diminuir a frequência cardíaca. O intestino diminui, né, a mobilidade digestória. Já no parasimpático vai aumentar. Nas artérias, no simpático acontece ali a constrição e já no parasimpático vai acontecer a dilatação. Já nos órgãos reprodutores, estimula ali o orgasmo. Já no parasimpático vai estimular a ereção. Na íris, que é uma estrutura dos nossos olhos, vai acontecer a dilatação da pupila no simpático. No parasimpático acontece a contração da pupila. No estômago, quando estiver ativado o simpático, vai inibir a digestão. Já no parasimpático, vai estimular a digestão. Bom, gente, esse é o nosso assunto do sistema nervoso, né? Que é dividido em central e periférico. Nós vimos um pouquinho sobre cada um deles. Agora nós vamos fazer
outro desenho e nas próximas aulas nós vamos realizar algumas atividades para fixar o conteúdo e juntos nós vamos corrigir pelo Meet, tá bom? Um abraço bem forte em vocês, fiquem com Deus, tá? E a gente se vê na próxima.